Estamos chegando em 2020 e ainda é muito comum o debate se é legal ou ilegal o agente de trânsito guinchar o veículo para o depósito. Perceba que eu não falei aqui em remoção nem em apreensão, porque às vezes as pessoas se perdem justamente nessas nomenclaturas. Mas esse vídeo tem o objetivo de detalhar exatamente se é possível, independente do veículo estar estacionado de forma irregular, se é possível ser levado a depósito porque ele não está licenciado. E se ele não está licenciado, algum tipo de coisa deixou de ser paga. Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. Vamos direto ao ponto. Há uma discussão muito grande se o agente de trânsito, ao constatar débitos no veículo, se ele pode ou não levar para o depósito. Há uma discussão, inclusive, da constitucionalidade em relação a esse ato e que não poderia o agente de trânsito confiscar nenhum bem por falta de nenhum tipo de pagamento. O que é que acontece? Se você já tem um pouco mais de experiência, você sabe que nós precisamos licenciar o veículo anualmente. E o que é isso? É colocar ele em condições de circular. Via de regra, se você não está em condições de licenciar o veículo, você não deveria circular com ele. Mas óbvio que essa é uma realidade muito difícil para muitas pessoas. Muitas pessoas se arriscam porque simplesmente não têm condições de fazer o pagamento e não têm condições de utilizar uma outra forma para se deslocar. Pois bem, o que é que acontece? O licenciamento anual ele é composto pelo IPVA, pelo seguro DPVAT, que inclusive ano que vem, 2019, até o momento não será cobrado, mas ainda em 2019 ele está válido, pelo licenciamento que fica com os Detrans e em alguns estados como aqui em Pernambuco, como no Rio Grande do Norte, também tem a taxa do Corpo de Bombeiros. Enfim, o veículo só é considerado licenciado quando todos esses itens estão pagos, incluindo multas que estejam vencidas. O que é que acontece? Muitas vezes há um debate de que se você paga ou não o IPVA, ele pode ser removido. A questão é, quando você não paga o IPVA, consequentemente você não consegue licenciar. E se você não consegue licenciar, você está proibido de circular nas vias públicas. Por mais que seja um debate acalorado, mas a constitucionalidade já foi discutida. Mas antes de falar da constitucionalidade, quero mostrar uma lei de um município aqui do estado de Pernambuco, como exemplo do que tem acontecido em várias cidades brasileiras. Não só leis municipais, como também projetos de lei para proibir o que é chamado de apreensão do veículo por falta do pagamento do IPVA. Esse debate voltou a ser bastante discutido em razão de, em 2016, a Lei 13.281 revogar a apreensão do veículo, que era um instrumento que praticamente não era utilizado, não era aplicado na legislação de trânsito. Quando um agente de trânsito aborda um veículo e este não está licenciado, o que o agente de trânsito faz, na verdade, é a remoção do veículo. Mas as pessoas, quando tiveram conhecimento da lei que revogava a apreensão e para o senso comum, toda vez que um veículo é levado a depósito, ele está sendo apreendido, mas tecnicamente ele está sendo removido, as pessoas começaram a acreditar que essa remoção passava a ser proibida. Mas como eu estava falando, veja aí essa lei. 1364 de 2019 dispõe sobre o porte e pagamento de tributos, taxas e multas de veículos automotores, proibindo a apreensão dentro do âmbito do município do Altinho, sem o devido processo legal e da outras providências. No decorrer da lei, você vê aí que o artigo 1º fala que fica proibida a apreensão de veículos e o mais interessante é que, mesmo sendo uma lei municipal, ele foi taxativo ao dizer que era proibido para os agentes do Detran, da Polícia Rodoviária Federal, das polícias militares e também da Autarquia Municipal de Trânsito. Mas como prometido, vamos falar da constitucionalidade da remoção no caso de ausência de licenciamento. Em 10 de abril deste ano, o STF julgou constitucional
o artigo 124, inciso 3, o artigo 128, o parágrafo 2º do artigo 131, e eles são os artigos que norteiam esse entendimento de que, ao ter todas as dívidas quitadas, será emitido um novo CRLV, ou seja, há exigência sim do veículo estar licenciado para poder transitar nas vias abertas à circulação. O STF já se posicionou, então mesmo que ainda as pessoas entendam que é inconstitucional, mas o STF, que é o guardião da Constituição, já se posicionou. Então a gente pode ainda continuar questionando se essa decisão do STF ela faz sentido ou não faz sentido, mas fato é que não dá mais para alegar a inconstitucionalidade, porque o STF já se posicionou. Bom, mas eu sei que esse tipo de vídeo é aquele que as pessoas não gostam do que estão ouvindo e muitas vezes criticam o canal por estar passando informação de cunho jurídico. Mas na verdade você não pode reclamar do carteiro porque não gostou do conteúdo da carta. Fato é que há bem pouco tempo ainda era possível questionar a inconstitucionalidade de ter um veículo removido a depósito por ausência do licenciamento. Mas hoje isso já está definido, cabendo a nós cidadãos aceitar esse posicionamento e aos municípios que estão com leis municipais ou até mesmo leis estaduais proibindo qualquer tipo de retirada do veículo da posse do proprietário em razão de ausência de algum tipo de pagamento, entender que já sim é considerado uma lei inconstitucional. Bom, e esse foi mais um vídeo do Manual do Trânsito. Espero que esse assunto tenha ficado esclarecido. Eu fiz rapidamente, mas talvez valha a pena a gente fazer um outro vídeo com um pouco mais de detalhes para quem ainda não ficar totalmente inteirado desse assunto que é muito polêmico sim e que dá muita margem para debate. Agradeço a você que chegou até o fim, um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.